O mundo está cada vez mais complexo e requisita as pessoas sem cessar e sem hesitar. Viver é cada vez mais complicado e poucos recordam de que Leonardo da Vinci afirmou um dia que simplicidade é a forma final da sofisticação. Por isso, é que ele precisara cultivar também a simplicidade ou assumir a virtude da singeleza. O tema já apareceu na principiologia dos juizados especiais, mas sua penetração no ambiente sofisticado da jurisdição comum parece mais difícil. Talvez valha a pena verificar como é que outros setores enfrentam o assunto. A simplicidade sempre foi classificada na história da humanidade como uma das grandes virtudes ou como uma virtude fraca, na linguagem de Norbert Bobbio. Mas todos sabem como é difícil ser simples, a começar pela elaboração de decisões rebuscadas, prolixas, recheadas de citações em vernáculo ou em idioma estrangeiro. Lamentavelmente, como se fosse uma erva daninha, a complexidade consegue se instalar em quase todas as partes, em particular nas organizações. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, o tema Controle Preventivo da Constitucionalidade. Eu tenho certeza que você vai entender, como nós já entendemos, não é, esta mecânica, não é, do controle preventivo da constitucionalidade. E para falar sobre esse assunto importantíssimo para nós, povo brasileiro, eu convidei aqui um mestre sobre o assunto. Aliás, ele é mestre e doutor em Direito Constitucional da PUC, professor pós-doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, delegado de polícia itinerante, autor, escritor e membro do Conselho Editorial Letras Jurídicas e Letras do Pensamento. Jornalista 273 MTB. De quem que eu estou falando? Do mestre. O mestre chama-se Marco Antônio Ascul. Marco Antônio Ascul, como vai você? Sempre bem, Dr. Laércio Laurelli. Uma satisfação novamente estarmos aqui para esclarecer o telespectador sobre esses aspectos jurídicos, mas numa linguagem mais acessível. Muito bem, quando eu trago pessoas da sua importância, caríssimo Ascul, eu digo que esse programa está engalanado. Hoje é motivo de alegria, porque nós vamos conseguir, eu tenho certeza absoluta, transmitir uma informação correta ao telespectador. Corretíssima ao telespectador sobre esse problema bastante confuso até, respeitante ao Supremo Tribunal Federal, respeitante ao Legislativo. E eu tenho certeza absoluta que o mestre vai falar a esse respeito com muita propriedade. Mas, inicialmente, eu pergunto ao caríssimo amigo como se aplica o direito. Muito bem, excelente pergunta. O direito, para se tornar efetivo, todas as normas jurídicas têm um mínimo de eficácia, mas existe a eficácia social e material. Esta eficácia social e material, ela pode, através da lei, existir com a harmonia ou não das espécies normativas.
previstas no processo legislativo no artigo 59. E a aplicação pelos tribunais. Esta aplicação dos tribunais no sistema inglês é que torna efetivo o direito, socialmente falando. Aqui no Brasil, nós temos como princípio a norma jurídica. Portanto, a norma é escrita, não é consuetudinária. E o judiciário não supre as lacunas do direito, porque só o legislativo pode efetivamente criar a lei. Criando a lei, este preceito normativo, ela é futura e abstrata. O judiciário regulamenta os casos concretos. E a eficácia depende desse adjutório, tanto das outras espécies normativas ou da decisão dos juízes ou dos tribunais, que não se apegam à lacuna da lei, mas também não suprem, mas resolvem os casos concretos através da analogia, através da equidade. Muito bem. E como se aplica, então, a justiça? A justiça se aplica, antes de mais nada, com um bom senso. O bom senso. O magistrado, acima de tudo, acima inclusive da lei, ele tem que ter esse espírito de justiça. Porque se uma lei prejudica o direito, ele se vale do direito. E se a lei e o direito prejudicarem a justiça, ele se vale da justiça no seu sentido mais amplo, de dar a cada um o bem que lhe é devido. Proporcionalmente, o bem que lhe é devido. E dar a cada um o bem que lhe é devido é dar um pedaço de si ao seu semelhante. Muito bem. Aliás, sobre esse assunto, caro Ascul, certa vez eu tive contato com um magistrado da Suprema Corte de Israel que, em determinado momento de sua explanação, de sua reflexão, disse o seguinte, que lá em Israel, quando o legislativo solta uma lei que é contra os interesses da sociedade, o judiciário imediatamente caça essa lei. Isto foi aquilo que ele nos colocou de uma forma bastante clara. Queria saber o que você acha sobre esse assunto. Exatamente. É como aqui no Brasil. Quando uma lei, ela é promulgada, passa por todo o processo legislativo, discussão, iniciação, discussão, aprovação, sanção, promulgação e publicação, ela entra no cenário jurídico com algum vício de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal a declara inconstitucional, ela é riscada do cenário jurídico, porque fere a lei maior, que é a Constituição. Do mesmo modo que é em Israel. Só que no Brasil, nós não temos um controle preventivo da constitucionalidade, e sim ex tunc, depois que a lei for aprovada. Muito que bem. ela entra no cenário jurídico. Aqui no Brasil, se porventura houver uma proposta ou um projeto de lei, é abstrato, porque ainda ele não foi aprovado. Portanto, o judiciário não tem competência como tem em Portugal. O Tribunal Constitucional de Portugal, ele é um coadjuvante, um copartícipe na elaboração de uma lei perfeita. Ele auxilia na separação dos poderes harmônicos independentes, o legislativo a fazer uma lei dentro do processo legal, sem alguma eiva, algum vício quanto à forma, conteúdo, finalidade ou competência. Um exemplo. Se, porventura, uma lei complementar, que é uma das espécies normativas previstas no artigo 59, invade a competência de uma lei ordinária, ele imediatamente, provocado por um daqueles elencados no artigo 103, alguém promove uma inconstitucionalidade, ele acena, dá ciência ao Poder Legislativo competente de que o projeto de lei iniciou tecnicamente com uma inconstitucionalidade. Portanto, ele, se for aprovado com a forma de uma lei complementar, quando na realidade é competência de uma lei ordinária, mesmo aprovado com a maioria absoluta
dos seus membros, 50% mais um, vai ser sempre considerado uma lei ordinária. Muito é um bem. processo de adaptação. Então, lá existe esse processo, ex nunc, quer dizer, durante o processo legislativo, de adaptação, de sinalizar, porque é um acórdão de pronúncia, cautelar, Sim. visando a economia processual. Olha que maravilha. Porque senão amanhã esse pacote todo, ao final, será declarado inconstitucional, o prejuízo é muito grande Claro. à economia processual e aos direitos e garantias fundamentais daqueles que ficaram no poder legislativo e perderam tempo precioso para amanhã aprovar um projeto que é nulo. Muito bem. Eu tenho uma pergunta agora a fazer a você, meu querido Asco, da situação brasileira. Inclusive é recente esse fato. A polêmica gerada por uma liminar proferida por excelentíssimo senhor, doutor, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que interrompeu os trabalhos do Senado que analisavam um projeto de lei sobre o pluripartidarismo, no que tange à criação de novos partidos sem representatividade. O que você me diz disso, doutor? Realmente, um dos partidos ajuizou uma ação de inconstitucionalidade. Nós temos aqui um controle preventivo difuso de todos os tribunais e justiças para ameaça ou lesão de direito. Ameaça ou lesão de direito. Mas, volto a repetir, por força do artigo 102 da Constituição, só poderá haver ameaça se houver uma espécie normativa aprovada, seja até uma medida provisória. Tendo uma medida provisória, já é um ato normativo, poderá, sim, o Supremo Tribunal ou os juízes de outras instâncias declará-lo inconstitucional. É uma ação difusa, prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ou diretamente por aqueles elencados no rol do artigo 103, que poderão ajuizar essa ação direta no Supremo. Claro. Mas tem que haver uma espécie normativa. Tem que haver um ato normativo, um ato administrativo Claro. concreto e não abstrato. Portanto, eu entendo, dentro da boa técnica constitucional, de que não poderá o Supremo Tribunal declarar inconstitucional um ato que não existe, que é um ato abstrato. Ainda ele não existe, está em fase de discussão. Não pode haver essa invasão de competência. Porque, repito, somente o legislativo supre as lacunas criando as leis. A minha proposta é exatamente essa que foi a minha tese de pós-doutorado em Portugal, trazer este instituto maravilhoso que os portugueses têm, que não colocam o Supremo e nem o Tribunal Constitucional como um superpoder, mas sinaliza, no momento em que iniciou um processo legislativo, na harmonia entre os poderes, e que começou errado, por exemplo, com incompetência, como eu já acabei de dizer, de uma das espécies normativas. Aliás, belo trabalho existe sobre o assunto, o professor Antônio Roque Carrasa, Eu queria, então, tributarista, interromper. e da Beth Nazar Carrasa, sobre esses grandes princípios da República e sobre o direito tributário e o direito civil. Por exemplo, jamais poderemos ter no Brasil a pena de morte ou prisão perpétua. Cláusula pétrea, direito e garantia fundamental. Nenhuma emenda tendente a criar a pena de morte. Não há meios jurídicos para suprir isso. Obviamente, em razão da matéria, se houver uma proposta de emenda constitucional tendente a ferir esses direitos fundamentais, consequentemente, já é nula de pleno direito, mesmo durante o processo legislativo, por proibição expressa na Constituição. Muito bem, eu quero interromper um pouco a sua colocação a respeito do tema para transmitir ao telespectador, como você já tocou nesse controle preventivo da constitucionalidade portuguesa e sua adaptação ao Brasil, é uma proposta de emenda constitucional. Sem dúvida. Eu quero ler a homenagem que o professor Dr. Jorge Miranda fez a você. Obrigado. Quero ler. Ele é o pai da Constituição da República Eu Portuguesa. sei.
Mas eu quero ler para que o telespectador tenha consciência, não é, de quem se trata, ou seja, da pessoa do nobre e culto doutor Marco Antônio Ascul. Diz, então, o professor doutor Jorge Miranda: declaro, para os efeitos convenientes, que o doutor Marco Antônio Ascul esteve na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em contatos comigo para apreciação de sua tese pós-doutoral, que se intitula Controle Preventivo da Constitucionalidade Portuguesa e sua adaptação ao Brasil, proposta de emenda constitucional. Estes contatos deixaram-me a melhor impressão das qualidades do doutor Marco Antônio Ascul e do interesse da sua pesquisa. Lisboa, 28 de julho de 2006. Então está aqui, eu quero transmitir ao telespectador para que ele saiba que o nosso convidado é um convidado de altíssima responsabilidade e, inclusive, de uma abundância intelectual bastante acentuada. É esta homenagem que Direito e Justiça em Foco faz a você, doutor Ascul, lendo aquilo que já foi feito anteriormente, uma justa homenagem a você. Muito obrigado. Muito bem. Agora, prosseguindo. Apenas para completar, Pois não. Esse acórdão do controle preventivo que acena uma eiva de inconstitucionalidade, até sobre a harmonia entre as antinomias aparentes das normas, que muitas vezes há um conflito aparente, na realidade elas se relacionam entre si. Claro. Muitas vezes a lei ordinária prevista essa situação na Constituição para a segurança do sistema, ela vai fazendo às vezes da lei complementar até que surja a lei complementar e retire do pedaço normativo, o tecido do pedaço normativo, sua competência. O que não há revogação e sim cessação de eficácia. Muitos atos dos tribunais são assim. Surgindo a lei complementar, aqueles atos normativos que fazem às vezes da lei ordinária cessam a eficácia até o campo material da lei complementar e ela fica legislando no campo residual de competência própria da lei ordinária. Porque, volto a repetir, a lei complementar não pode legislar matéria de lei ordinária. Por exemplo, Código de Processo Penal. Isso é competência da lei ordinária. Agora, o que existe muitas vezes é uma relação entre as espécies normativas para a efetividade da norma constitucional, até por questões técnicas. Inclusive, essa parte que nós consideramos de infraconstitucional, não é? Ela é recepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não é? Diferente da quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que naturalmente julga os casos relativos à Constituição Federal. Correto? Exato. Correto, mas sempre acaba indo para o Supremo, por incrível que pareça. Porque a Constituição praticamente não deixou nada para a lei ordinária e nem a lei complementar, que regula todas as matérias. Muito bem. Agora, essa decisão de pronúncia, volto a dizer, cautelar, ela não faz caso julgado material, porque a lei não existe. Ela coopera, é um coadjuvante na elaboração de uma lei perfeita, podendo fazer um caso julgado formal naquela situação que ele acena, se não for corrigido mais tarde, sendo promulgada essa lei, o Supremo vai declará-la inconstitucional. Muito bem. Doutor Ascul, tem uma pergunta aqui para fazer. Mas percebeu que ele não cessa o processo legislativo. Não, está certo. Ele não interrompe, ele não pode interromper uma sessão legislativa. Porque esse controle abstrato, mesmo em Portugal, eles não ferem a separação dos poderes, que pode promulgar uma lei, porque o presidente pode entender, mesmo contrário ao Supremo Tribunal, que é constitucional. Porque existe o controle político do presidente da República quando ele diz não há interesse público, esse é um controle político. E o controle jurídico, quando o presidente sanciona, diz não, é constitucional sim. E mesmo a casa legiferante
entende que é constitucional. Então seria uma afronta àquela reflexão colocada por Montesquieu, né? Não. A respeito da... Não, porque mais tarde o Supremo declara inconstitucional. É? E pronto. Mas já tem mas uma eu lei. digo a tripartição dos poderes. Sim, Quanto ela tem que ser harmônica e independente. Um auxiliando o outro. Um poder não está acima do outro, está ao lado do outro. Isto que é importante. Por isso que chamam harmônicos e independentes entre si. Agora, não pode, em hipótese nenhuma, interromper uma sessão. Muito bem. Nem parar um processo legislativo. Não há fundamento jurídico para isso. Se incorre até num abuso de autoridade. Esse é o teor da minha pergunta, porque o Supremo Tribunal Federal não poderia, então, interromper os trabalhos do Congresso Nacional ao entender que um projeto de lei ou proposta de emenda constitucional seria, em tese, inconstitucional. Quer dizer, que não pode, antecipadamente. Não há uma medida provisória, não há uma lei aprovada. Doutor Ascur, eu digo, antecipadamente não há condições. Não há condições jurídicas. E aqui foi feito exatamente isso. Dentro do que foi feito. Pelo que se vê aí nos noticiários, interrompe-se uma sessão, o que poderia, em tese, gerar até uma responsabilidade. E quem julga os ministros do Supremo e o Procurador-Geral nos crimes de responsabilidade é o Supremo, é o Senado. Por que é o Senado? Nesse sistema de freios e contrapeso, um fiscaliza o outro. Se pergunta, por que o Senado? Porque antigamente havia a Roma republicana. Eles não conheciam o absolutismo monárquico, nem os gregos e nem os romanos. Isso veio na época dos feudos. Claro. Portanto, o Senado representava as tradições das famílias romanas, da que era a aristocracia romana. Não tinha Câmara dos Deputados, porque o cidadão ia para o Fórum Romano. Tudo dependia da vontade do povo romano. Né? Exato. E o Senado é a família. O Senado, a tradição das famílias romanas. Tanto é verdade que o cônsul e o procônsul eram nomeados pelos senadores. Os senadores davam a forma de lei, mas quem aprovava era o povo, o plebiscito, o referendo popular. Eles não conheciam. Assim, é claro, esse controle do Senado, que é o coração da República. E nós temos os princípios republicanos, os grandes princípios republicanos, nos direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, nós não podemos ferir esta forma de Estado e esta forma e regime de governo, dentro das regras estabelecidas aqui na Carta Magna. Havendo uma invasão de competência, nesse sentido, pode gerar uma responsabilidade, sim. Tanto é verdade que quem julga também, o poder que julga ricos, pobres, governados ou governantes, é o Poder Judiciário. Claro. Mas quem julga o Poder Judiciário via Senado, que eram antigos governos das magistraturas, os senadores podem responsabilizar, sim, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral. E o Superior Tribunal de Justiça, né? Também. Também. Não é? Claro. Não, e via indireta, todos os magistrados. Por quê? Quem é que faz a lei? O Legislativo. O Judiciário, ele pode julgar um caso... O Judiciário aplica a lei. Aplica a lei. Não tendo a lei, ele também não pode ferir o non liquet. Ele tem que fazer a prestação jurisdicional mesmo sem a lei, pela equidade, na forma do artigo 5º e 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. E do devido processo legal. Que é a diretiva de ação. E do devido processo legal. Legal, exato. Diretiva de ação aos magistrados, ao juiz. Doutor Ascur, eu vou agora chamar um pequeno intervalo. Mas volto a repetir, não supre Não, mas lacuna. nós voltamos no segundo bloco. Perfeito. Tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, ao retornarmos, eu pergunto a você, caro telespectador, se está lembrado quando eu mencionei essa láurea colocada com bastante evidência ao mestre Marco Antônio Ascur em Portugal. Mas eu quero agora transmitir a você, caro telespectador, a proposta do mestre, do anteprojeto. Então, é um anteprojeto de emenda constitucional para o Brasil, a do artigo 103, parágrafo. Declarada preventivamente a inconstitucionalidade de qualquer proposta ou projeto legislativo
iniciado ou em andamento, sem dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgãos administrativos, será tornado sem efeito imediatamente. Lisboa, julho de 2006. E lida esta proposta, este anteprojeto, eu então faço a pergunta ao nobre doutor Ascul. Temos formalmente este controle preventivo da constitucionalidade expresso em nosso ordenamento jurídico, destinados a projetos ou propostas de espécies normativas? Não temos. Não. Formalmente, não. Não temos ainda uma norma constitucional que prevê este controle preventivo das espécies normativas em andamento, que é um controle abstrato. Não temos ainda. E veja como será este controle. Dar-se-á ciência ao poder competente para a adoção das medidas necessárias de corrigir o projeto antes que ele seja aprovado com alguma eiva de inconstitucionalidade. Não temos. O controle difuso que nós temos, tem que haver um ato normativo, ou uma espécie normativa, uma portaria, ou que seja, ou um decreto legislativo, ou uma lei complementar, para que só então o Supremo possa declará-lo inconstitucionalmente. Ou o controle que nós temos também por omissão, quando a Constituição prevê que é necessário uma lei para dar eficácia social a um preceito constitucional, este controle por omissão nós temos, ou por ação direta de inconstitucionalidade, ou por mandado de injunção. Mas um controle preventivo abstrato aos moldes que nós estamos vendo aí não existe. É necessário, formalmente, a criação de uma emenda constitucional para que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, possa auxiliar os dois outros poderes, executivo e legislativo, na feitura de leis perfeitas. Muito bem. Telespectador, você está lembrado quando eu mencionei a Suprema Corte de Israel, na pessoa do ministro Justice Salim, que esteve aqui no Brasil e eu até participei desse encontro? Eu perguntei, comentei com o doutor Ascul sobre a parte em que a Suprema Corte de Israel interfere no Legislativo ou no Executivo quando há um prejuízo da execução daquele projeto para a sociedade. Então, o Poder Judiciário é também o guardião e protetor da sociedade. Isto, doutor Ascul, eu estou complementando da palestra, da grande palestra que eu estive presente desse ministro, grande ministro da Suprema Corte, Salim, Justice Salim. Quer dizer, então, pelo que se fala, que há um controle abstrato. Não, há um bem. Projeto de lei. Não, mas aqui ficou claro que o Judiciário tem o poder, não é, de interferir no Legislativo e no Executivo quando a proposta deles for em prejuízo da sociedade. Isso é a lei, acontece em Israel. Perfeito. Muito bem. Então agora eu venho e pergunto para o senhor, não seria um superpoder do Supremo Tribunal Federal aos demais Legislativo e Executivo aqui no Brasil? Não. Porque não há esta conotação lá da legislação de Israel. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque... Mas aqui no Brasil não tem nada a ver, porque o nosso sistema... Um superpoder? Não, porque o nosso sistema formal, ele é o mesmo que Portugal. O sistema somos da língua de Camões. Alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive o cá na terra sempre triste.
Olha que bonito. Maravilha, o gênio de Camões. Isso. Língua de Gil Vicente, o pai do Isso, teatro que português, maravilha. João de Deus. Que maravilha. Então, o nosso sistema lusitano, porque é luso-brasileiro, é oriundo das ordenações manuelinas, afonsinas e filipinas. E todas elas são oriundas do direito romano e da antiga Grécia. O nosso sistema aqui, de separação dos poderes, a harmonia entre os poderes, de Montesquieu, um ao lado do outro, não permite essa invasão. Só tunc, quando houver uma medida provisória ou uma lei, seja complementar ou lei ordinária, ou decreto legislativo ou uma resolução. Caso contrário, ainda não é permitido. Não há uma superioridade entre os poderes, mas sim uma participação do Poder Judiciário antes dele declarar mais tarde a inconstitucionalidade como guardião da Constituição. Na sua legitimidade, como diz os portugueses, ele não tem, neste momento, um controle preventivo, abstrato, de uma sentença de pronúncia, um acórdão de pronúncia, e não faz um caso julgado material, e também, mesmo essa decisão cautelar, não interrompe a promulgação de uma lei. Não interrompe. Por quê? A separação dos poderes harmônicos. Mas a cena indica, se não for corrigido, poderá ser declarado lá na frente inconstitucional, o que será um prejuízo muito grave à economia processual e aos direitos fundamentais. Por isso que não há um poder acima do outro, mas sim um auxiliando o outro. E o Supremo, no seu papel de guardião da Constituição, prevenindo amanhã futuras leis inconstitucionais, como foi o Plano Collor, o Plano Verão e outros. Outro dia eu estava conversando com um amigo, inclusive de Portugal, e ele me disse o seguinte: se isso acontecesse em qualquer país do primeiro mundo, naquela época, o Collor não conseguiria ultrapassar 24 horas do poder, ou seja, como presidente da República, porque usurparam o dinheiro do povo. Quer dizer, isso é uma calamidade. Confisco, houve confisco. Houve um confisco. Quer dizer, então veja. Era uma medida provisória. Mas contra o povo. Exato. Como havia um controle difuso, entraram com mandados de segurança, etc, etc. Mas não impediu o desastre. E houve até a mudança do sistema financeiro. Claro. Então são questões até não jurídicas. Porque, agora, saindo fora do tema, meu querido amigo e competente doutor Ascur, por que geralmente se trabalha, eu digo até, vou colocar entre aspas, se trabalha contra o povo? Por quê? Eu estou aplicando esse termo porque a gente ouve falar isso nas ruas a todo momento. O povo fala, é que não chega às autoridades, aos ouvidos das autoridades. Mas aqui, como é um programa informativo e um programa que o telespectador sabe que nós falamos a verdade, que nós usamos a coragem para dizer certas coisas, como eu estou dizendo agora, por que acontece isso, Ascur? Se o povo brasileiro é um povo maravilhoso, meu Deus do céu. Perfeito. A pergunta é oportuna. Um tanto abstrata. É claro. Tanto genérica. Certo. Mas eu vou procurar responder me reportando a Platão. Porque Platão já disse: somente os sábios devem governar. Poucos são os sábios. Claro. A religião é para a formação moral. A boa formação moral. Os sábios é que vão fazer as pesquisas científicas baseadas nos grandes filósofos e dessas pesquisas científicas entregar tudo pronto para o povo a fim de que eles possam gozar o frenesi
do bem comum, mas foram os sábios que fizeram. E se os sábios não ocuparem o seu lugar no governo, os incompetentes o farão. Muito bem. Então os sábios são culpados também. Os sábios são culpados. Também, porque eles não ocupam o lugar que lhes Mas será que devido. são tão sábios assim? Por isso. É a pergunta que eu faço. Muito boa. É. Muitas Será vezes que são que tão nós- sábios assim? É que muitas vezes o sábio, ele carece de uma indolência espiritual e não quer se comprometer e acaba se tornando culpado também por não ocupar o cargo competente a ele. É. E aí, o que nós estamos vendo? Pessoas que estão ocupando este cargo até por voto de protesto. O povo protesta. Claro. Colocam pessoas semi-analfabetas. O povo está infeliz, se você quer saber. É. Nós que convivemos com o povo, sabemos muito bem, andamos pelas ruas de São Paulo e convivemos com ele e ele está infeliz. Mas ele está infeliz pelo seguinte. Está cinzento, a fisionomia do povo é cinza. Mas eu vou dizer por que ele está infeliz. Não é pink, não é corada. Exato, porque falta para ele a consciência que vale mais que os rubis. Por quê? O Brasil é uma terra sem limites. O Brasil é um país maravilhoso. Um país, o que nós temos aqui, o mundo não tem. É verdade. Nós temos riquezas infindas. Você assistiu aquele seriado Lost? Não sei se você se lembra. Lembro. Que passa numa ilha. Sei. A ilha é maravilhosa. Pois. Então, o que existe na ilha não existe no resto do mundo. Pronto. É como o Brasil, o que existe no Brasil não existe no planeta. Esse país Exato. é maravilhoso. E veja Desculpa bem, te interromper. nós temos aqui no Brasil um clima privilegiado o ano todo. É. Nós temos o que se perde de grãos nas É estradas, verdade. mas mesmo assim o Brasil vai para frente. Muito bem, vamos agora a uma outra pergunta para você. Qual a origem e como é o controle preventivo da constitucionalidade na legítima técnica jurídica? Perfeito. Só para concluir, o que nos falta é uma boa educação das nossas origens lusitanas, nos nossos elementos constitutivos, família, religião e política. Minha pátria é minha língua, já dizia o grande Fernando Pessoa. Grande Fernando Pessoa. E então, Você somos sabe todos que portugueses. O túmulo dele está lá no São Jerônimo. Exato. No gótico manuelino. Isso, Isso, exatamente. nos Jerônimos. É, nos Jerônimos. Exato. Dele, do Pedro Alves Cabral, Exato. do grande Vate português. Claro. Afonso Henrique de Camões. Borgonha também, e o pai, o nosso pai, É. o fundador de Portugal, Brasil Mosteiro e os de São Algarves. Jerônimo. São Jerônimo. E o fundador de Portugal, Brasil e os Algarves, Afonso Henrique de Borgonha. Exatamente. Mas vamos lá, responda a pergunta. Bom, aqui que nós temos é o controle político, que é feito pelas comissões do Congresso Nacional e também da Câmara dos Deputados e do Senado. São comissões que fazem esse controle. Mas é eles controlando a si mesmo. Não Sim. seria um controle entre os poderes. Temos o controle jurídico e político do presidente da República, político quando ele diz que não há interesse no projeto de lei e veta, e o veto não é absoluto, e o controle jurídico quando o presidente diz que é inconstitucional. E temos o controle ex tunc, como eu disse, depois que a lei foi feita, que é o controle feito pelo Supremo Tribunal Federal, que é o controle repressivo. E o controle por omissão também feito. Há uma lei, só que esta lei não é efetivada por carência de uma das espécies normativas, o ato administrativo que faça suas vezes, então o Supremo, ele dá ciência ao poder competente, se for órgão administrativo, para cumpri-lo em 30 dias. É esse que nós temos. Me diga O preventivo não temos destes bem. moldes formais. Me diga uma coisa, eu gostaria que você me dissesse se o judiciário pode suprir as lacunas da lei. Não. O Poder Judiciário não compete suprir lacunas da lei. Não é conferido a ele. Ele pode julgar os casos.
mas vai decidir os casos concretos que chegarem ao seu conhecimento, mesmo que tenha ausência da lei, mas não supre a esta antinomia real que somente o Poder Legislativo poderá fazê-lo. Muito bem. E esta polêmica entre o Judiciário e o Legislativo, como é que nós podemos classificá-la? Houve uma decisão política e não jurídica no final. O chamado acordos, conversas, que não tem nada a ver com a seara jurídica. Porque, então, é muito mais importante encontrar uma decisão política do que propriamente uma decisão, e me permite agora dar uma conotação mais extensa, e não a preocupação para a sociedade, para o povo, para a sofrida classe média, gente. A classe média está sendo muito sofrida nesse país. O que você me disse? Bem, o que nós precisamos é uma participação popular na ação governativa. Só através da consciência. Mas, escuta, se nós elegemos os nossos representantes lá, a participação social já está inserida no Legislativo. Nós temos participação direta do povo, que a nossa Constituição é mitigada. O que puder ser feito pelo povo, assim será, senão pelos nossos representantes. Como os projetos de iniciativa popular. Nós temos projetos de iniciativa popular, projetos de lei. E temos os movimentos que não podemos prever juridicamente, até para a criação de uma nova Assembleia Constituinte. São movimentos não jurídicos, mas que surgem através de segmentos da sociedade para romper a ordem constitucional que está aí. Mas eu volto a dizer, a questão não é jurídica propriamente dita. A nossa questão é consciência. Consciência de quem somos, muito bem, de onde viemos e para onde vamos no mundo globalizado. Muito bem. E somos todos portugueses. Portugueses porque somos filhos de Camões. Um povo dócil, um povo maravilhoso, como você disse, que basta só um empurrãozinho. E aí nós chegaremos aos píncaros tão sonhados, através da consciência. Um bom programa social e uma educação. Nada mais é preciso. E com isso nós vamos alcançar a ascensão tão sonhada. Para se aplicar a razão é necessário, então, uma consciência bastante evidente, não é? E bastante, como se diz, eloquente, né? Claro. A consciência principalmente das leis da natureza, porque o homem se afastou tanto da natureza que ele precisa agora se reencontrar através da conscientização. Muito bem, meu querido doutor Marco Antônio Ascou, eu já estou finalizando o programa. Muito bem. Eu digo sempre, o telespectador já deve estar até acostumado com isso, lamentavelmente, porque quando a gente encontra alguém que se dispõe a vir aqui aos estúdios do Direito e Justiça em Foco e se dirigir ao telespectador, ao povo de São Paulo, de Brasil, é uma dádiva. E a gente sente quando termina o programa. É verdade. Eu estou terminando. Suas considerações finais. Minhas considerações são essas. Estou sempre em pé e à ordem para cumprir uma obra de vida, que é servir o meu semelhante. Muito bem, Ascou. Olha, Direito e Justiça em Foco, e eu particularmente agradeço muito a você por ter vindo aqui hoje em Direito e Justiça em Foco, falar sobre assuntos que interessam ao povo brasileiro, que interessa à sociedade brasileira, porque esse é um país que nós temos que fazer o impossível para colocá-lo num patamar compatível com a importância dele. O Brasil é importante, então nós temos que fazer isso. Esta é a nossa obrigação. Nós estamos cumprindo o nosso dever, agora que os outros cumpram também. Ascou, muito obrigado.